Rafael, tá acabando o prazo para poder declarar o imposto de renda. O que eu faço? E se eu perder o prazo? E se eu declarar errado? Calma, calma, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te explicar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula. E hoje a gente vai falar desse tema que é muito falado, tá em alta agora, principalmente porque está finalizando o prazo, e é a declaração de imposto de renda. Certamente aí muitos de vocês que estão assistindo essa aula não sabem fazer a declaração, não sabem nem sequer por onde começar. E isso não é culpa sua, certo? Porque isso deveria ser ensinado nas escolas, as pessoas deveriam sair do ensino médio, por exemplo, que você sai com o padrão, seja 17, 18 anos, 16 anos, você já sabendo como declarar o seu imposto de renda. Mesmo que com essa idade você não seja obrigado, mas você já tem uma noção, isso é básico, né? Num mundo aí ideal, que é o que a gente tenta pregar aqui, tenta fazer para transformar o nosso país, certo? Então hoje eu vou falar sobre isso. Para você que não conhece, a gente está falando da declaração referente ao ano anterior, ou seja, nós estamos em 2021 e vamos declarar o ano de 2020. Por que isso, Rafael? Porque você declara tudo o que aconteceu em um ano fechado. Não tem como você declarar o ano de 2021 em 2021, porque você ainda tem rendimentos a ser recebidos. Por exemplo, você pode comprar um bem durante o ano de 2021 e você já declarou, certo? Então sempre você declara durante um ano referente ao ano anterior. Normalmente o prazo é entre o início de março e o final de abril. Mas esse ano, por conta da pandemia, se eu não me engano, o ano passado foi assim também, o governo decidiu estender um pouco mais. Então, esse vídeo está sendo publicado há um pouco menos aí de 7 dias de finalizar esse prazo. O prazo é até 31 de maio de 2021 para você entregar essa declaração. Então, eu estou fazendo esse vídeo para quem aí está um pouco desesperado, como eu comecei o vídeo, para saber como faz, o que deve fazer, e nesse vídeo eu vou solucionar o seu problema, nem que seja com a sugestão que eu vou dar no final da aula. Então fica comigo que você não vai se arrepender. Então vamos lá. Eu separei, como eu sempre faço nas aulas, para ficar mais didático, e eu gosto de fazer desse estilo, eu sempre separo em tópicos, né, para ficar mais fácil, para vocês entenderem e para que eu explique melhor, né, eu acho melhor para explicar, acho mais didático, como eu estou falando, para a gente poder passar o assunto e transmitir a mensagem que realmente eu quero passar. Então, o primeiro tópico que eu vou passar para vocês é quem é obrigado a declarar, quais são as regras para esse ano de 2021 referentes ao calendário de 2020. As regras para 2021, elas se alteraram um pouco em relação a 2020, mudaram-se apenas alguns valores. Existem regras específicas, mas para casos bem específicos. E se é o seu caso, de fato, aí você certamente não está assistindo aqui a minha aula, né? Você está procurando aí um contador ou alguém que já faça para você, porque você tem essa peculiaridade, certo? Então, como está aqui do lado, as regras para esse ano, eles mudaram, vou trazer as regras básicas, né? Que é para geral mesmo, para a maioria que declara, é que se você é obrigado a declarar, se você recebeu rendimentos aí por volta de 28 mil no ano todo. Ah, Rafael, como assim? Não entendi. Se você é um informal, né, trabalha no mercado informal e estava aí com uma renda de R$ 1.500 por mês, você multiplica isso por 12, vai dar 18 mil. Chegou nos 28? Não, então você não é obrigado a declarar. Eu sempre falo, vou fazer um adendo aqui antes de continuar, que você deve sempre declarar, mesmo não sendo obrigado, porque isso te traz mais segurança em relação à Receita Federal, te traz mais segurança, você vai dormir com a cabeça aí bem mais tranquila, né, sem se preocupar, mesmo não sendo obrigado. Isso traz organização. E que você que está acompanhando a gente, que quer se tornar independente financeiramente, uma hora ou outra você vai começar a declarar, porque você vai fazer investimentos. E quem faz investimento tem que declarar, tá bom? Então, né, tratando dos rendimentos, até por volta de 28 mil, como vocês estão vendo aqui, a gente tem também, para quem recebeu o auxílio emergencial no ano de 2020, foi o auxílio que o governo fez por conta da pandemia, e teve rendimentos por volta de 22 mil no ano, também tem que declarar, certo? Então, 28 mil o total e 22 mil para quem recebeu esse auxílio emergencial. Então, tem que ser declarado sim o auxílio emergencial, tá bom? Quem também teve aí uma receita bruta por volta de 142 mil reais com atividade rural, quem recebeu aí de rendimentos aí tributáveis de fonte exclusiva ou outras, né, que são similares, num valor aí por volta de 40 mil reais ou superior. Quem também
teve negociações, impostos, bolsa de valores, como são os investimentos que a gente faz aqui no Viva no Comando, também é obrigado a declarar. E pessoas que tiveram até 31 de dezembro de 2020 bens no valor aí somados acima de 300 mil, né? Então, se você somar, por exemplo, o seu carro, a sua casa e alguma outra coisa que seja bem para você também, a sua moto, por exemplo, e passou de 300 mil, você também é obrigado a declarar, certo? Então, essas são as regras aí gerais para você declarar o seu imposto de renda de 2021. Basicamente, a gente trouxe quem é obrigado a declarar ou não. Se você, como eu disse anteriormente, não se encaixa em nenhuma dessas, ou seja, você não tem bens acima de 300 mil, você não tem investimentos, você não teve uma renda superior a 28 mil, você não é obrigado a declarar, como eu estou falando, mas eu sugiro que você faça. Por quê? Porque se você está aqui no Viva no Comando, você quer conquistar a sua independência financeira. Então você vai precisar investir, você vai ter bens. Então se você começa a fazer a sua declaração mesmo não sendo obrigado, ou seja, mesmo não tendo requisitos, né, você vai declarar aí, como eu citei o exemplo no início, os seus 18 mil na renda do ano, você vai declarar só aquilo, fica bem mais fácil, ou seja, você já começa ali, já entendendo o sistema, declarando o pouco mesmo que você tem, certo? É pouco, mas não deixa de ser importante. E quando você tiver os investimentos, você já sabe mexer, você já sabe fazer a sua declaração e vai ficar bem mais fácil do que uma pessoa que nunca fez, sempre dependeu dos outros e agora está correndo o risco de estar fazendo besteira, tá bom? Então, finalizado esse nosso primeiro tópico aí, quais eram as regras, né, quem é obrigado a declarar, e agora a gente vai passar para o segundo de como fazer para fazer essa declaração de imposto de renda, né, o que fazer na hora de declarar. Bom, então como declarar o seu imposto de renda? Bom, você vai acessar, como está aqui ao lado, acessar o site da Receita Federal do Brasil e lá você vai baixar um programa de declaração de imposto de renda de 2021. Tem aplicativo, né? Eu não sugiro muito porque aplicativo é um pouco mais difícil de entender para poder fazer, mas tem para a plataforma de Mac, tem para a plataforma de Windows, tem Linux também, enfim, é geral, né? Tem para todo mundo. Você vai baixar esse aplicativo, vai executar ele no seu computador. Lá vai abrir um programa, que é esse programa de declaração de imposto de renda. Lá você vai criar, né, eu estou passando termos técnicos, você vai criar a sua declaração. Então vai colocar seus dados, vai colocar quanto de renda você recebeu, estou passando as partes básicas, né? Quanto de renda, quais são os seus bens, quais foram os pagamentos que você efetuou. Ah, eu gastei X com plano de saúde, eu gastei X com um advogado, eu gastei X com imóvel, aluguel de imóvel, tudo isso entra lá dentro. E automaticamente dentro do programa já é feito a conta de quanto imposto você vai restituir e quanto de imposto você vai ter que pagar se tiver que pagar. Como assim, Rafael, restituir? Normalmente isso acontece com pessoas que são tributadas na fonte, ou seja, você já recebe o seu salário já descontado o imposto. Então isso é uma tributação na fonte, você não paga o imposto, ele já é descontado lá. E aí, referente a esses pagamentos que você faz, por exemplo, os gastos com plano de saúde, os gastos com dependentes, quando você insere isso na declaração, ele te dá, entre aspas, uma restituição, ou seja, aquele dinheiro todo que ele tirou de você durante o ano de 2020, ele vai te devolver um pouco porque você gastou com plano de saúde e o governo é legal com você. Só que não, né? Ele apenas é uma benesse que o governo faz, mas não é porque o governo é legal com você não, tá bom? Isso todo mundo sabe, é claro, né? Mas vamos lá. Então, chegamos na parte que você faz, coloca os seus dados, preenche todos esses requisitos. Chegou no final, você salva a sua declaração, lá é bem explicativo, e você vai ter que fazer a transferência, né? Ou seja, enviar, transmitir, acho que esse é o termo correto que está lá. Transmitir essa declaração para a Receita Federal. Então, o programa é feito para você fazer a sua declaração e não precisa fazer igual uma prova de AD aí, que você tem 10 minutos para fazer e se você não fizer errado, já era, perdeu. Não. Esse programa é uma coisa que fica no seu computador. Você pode fazer e editar essa declaração centenas de vezes. Só depois que você transmitir através do programa para a Receita Federal, aí é que você não pode mexer mais. Se você precisar mexer, aí você vai fazer uma retificação, é como se fosse uma nova declaração, corrigindo dados que você porventura colocou errado, tá bom? Então, assim finaliza. Então, para resumir, vai no site da Receita Federal, que é o que está aqui como exemplo, baixa o programa,
preenche todos os seus dados, coloca os seus rendimentos, coloca os seus bens, os pagamentos, outras coisas que você porventura tem, os seus investimentos. Depois salva a declaração e envia, ou seja, transmite lá para a Receita Federal e tá tudo certo. Aí você vai receber vai ter um recibo, na verdade, lá dentro desse programa. Você salva esse recibo, porque o dia que precisarem, eu preciso da sua declaração de imposto de renda, é com esse recibo que as pessoas vão conseguir achar, tá bom? E agora a gente vai para o terceiro tópico, que é: e se eu não declarar ou se eu declarar errado? O que pode acontecer? Se você não declarar, o que será que vai acontecer? Não, melhor não. Se você não declarar, adivinha o que vai acontecer com você? É isso aqui. Literalmente, se você sonega imposto, se você não declara, o seu caminho é demorado no Brasil, a gente sabe, mas o seu caminho é a cadeia. Sonegação de imposto é crime. Rafael, eu não declarei porque eu esqueci. Dá para declarar o ano todo, certo? Provavelmente você vai pagar uma multa aí, mas é coisa pequena. Mas não deixa de declarar. E o outro ponto, né, é declarar de forma errada. Tem muita gente, isso é cultural no Brasil, que fica inventando contas, né? Inventa uma pós-graduação, inventa gasto com plano de saúde para receber mais da receita, ou seja, ter uma restituição maior. E hoje, como tudo está digitalizado, tudo tem seu CPF, praticamente, é muito difícil de você roubar da Receita Federal, né? Não adianta você querer, por exemplo, um país melhor, né? Não querer que os políticos não roubem se você está aí fraudando a sua declaração de imposto de renda, certo? É muito fácil transferir a responsabilidade para o bandido, para o presidente, e você não faz nada, né? Quando você pode ser honesto, você quer roubar do governo. Mas o imposto é alto demais, eu pago imposto e não tenho nada em troca. Desculpa a expressão, mas foda-se. Faça a sua parte. Se você quer mudança no mundo, você tem que fazer a sua parte. Se você é corrupto, se você não declara sendo obrigado, se você faz de forma equivocada, você é mais um dos corruptos. Você faz parte de todo mundo que você está botando o dedo e apontando aí como culpado de toda essa bagunça que a gente está vivendo, tá bom? Então, tem que fazer. Rafael, eu tenho os rendimentos, né? Eu trabalho no mercado informal, mas eu não quero declarar e tal, ninguém vai saber. Cara, se você faz Pix hoje, se você faz TED, faz DOC, se você recebe dinheiro em papel moeda, faz saque ou deposita, é tudo atrelado a CPF, não tem como. E esse é um exemplo que a gente pode usar para quem não quer declarar e para quem principalmente declara de forma equivocada, certo? Equivocada não, perdão, de forma errada. Porque equivocada provavelmente você cometeu um erro, mas pessoas que estão declarando de forma errada, inventa coisa, certo? E tá todo mundo sendo pego, não se iluda. Não se iluda que não vai acontecer. E a multa é altíssima, né? A gente está falando aqui de cadeia, como eu disse, é muito difícil de acontecer, ainda mais no Brasil, mas a multa é pesada, Não adianta achar que, é pouquinho. Para você ter uma noção, a multa é em percentual. Então, aquele valor que você está inventando lá para poder receber, ou tirando do que você porventura recebeu, vai entrar um percentual aí violento em cima desse valor. Então, não minta, seja honesto, faça o que tem que ser feito. Se você perdeu o prazo e não declarou, declare, certo? A maioria das vezes nem tem multa. E se for multa, é R$1 ou R$2, só porque você não declarou no período certo, tá bom? Mas declare e declare de forma correta. Se você cometeu um erro, como eu disse no tópico anterior, tem como você retificar, tá bom? Mas não deixe de fazer. Não existe isso, se você principalmente é obrigado, não existe de não declarar seu imposto de renda. Rafael, mas eu entendi como é que é o processo, né? Você explicou aí, claro, um passo a passo bem básico, mas deu para entender. Mas mesmo assim eu não estou com confiança ou eu tenho alguma peculiaridade. O que eu faço? Bom, agora a gente vai para o quarto tópico, que é procure um contador. Aqui, é claro, é um exemplo de um contador. Por quê? Porque ele é o cara que trabalha com isso todos os dias. Então, se você tem alguma peculiaridade ou você não está com confiança para fazer, pede ele para fazer para você. Rafael, mas eu tenho que pagar para fazer uma coisa tão simples. É melhor você pagar para fazer do que fazer besteira e pagar multa, certo? E é muito barato. Por exemplo, aqui na minha região de Goiânia, gira em torno de R$80 a R$150 para o contador fazer a sua declaração, certo? E uma multa é muito mais cara que isso se você inventar.
Tem gente que inventa, que compra nota fiscal, faz um rolo danado para arrumar dinheiro, né? E são coisas pequenas, porque é um dinheiro sujo, né? Vamos falar assim, é um dinheiro sujo e tudo que você planta, como eu sempre falo aqui, você vai colher. Se você está plantando corrupção, você vai colher problema. Quem planta esperteza nunca colhe vitória. Coloca isso na cabeça, tá bom? Bom, então, para finalizar, que é esse o quarto tópico, se você ainda está com dificuldade, se você tem problema, né? Se você não tem confiança para fazer, leu tudo e não sabe, procura um contador. Vale ressaltar que quando eu falei na parte básica de toda a declaração, lá tem ensinando passo a passo dentro do site da Receita Federal. Tem um quiz lá de perguntas e respostas que, se eu não me engano, tem mais de 1000 perguntas. Então é só você digitar, por exemplo, eu gastei com dentista. Você digita lá, dentista, vai sair todos os tópicos sobre dentista. Aí vai estar falando se você pode colocar lá ou não, qual o valor, se tem restituição ou não. Então tem para cada caso específico. Aí sim, se você passou por esse quiz, né, passou pelo tira dúvidas da Receita, está tentando fazer e não deu certo, aí você procura um contador, paga e vai ser a melhor solução para você, porque de fato você não vai conseguir fazer. Então é melhor você fazer dentro do prazo, de forma correta, para poder dormir aí com a cabeça tranquila, tá bom? Bom, então é isso, finalizando a nossa aula falando sobre imposto de renda, declaração de imposto de renda. Como eu disse, está finalizando o prazo, acaba dia 31 de maio agora. Se você não declarou, corre para declarar, procura um contador. Se você não conseguiu através da nossa aula, ou procura alguém que sabe, tá bom? Para você poder fazer, não deixe de fazer. Sendo obrigado ou não, não deixe de fazer uma sugestão que eu faço, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de seguir a gente aí nas plataformas digitais. A gente está presente no YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter participado da nossa aula e nós nos vemos na próxima.